lado, né? Porque era ruim deixar ele ali, ele desfoca o pessoal a olhar a câmera. Não, tranquilo. Vocês têm que falar olhando a câmera. Não, tranquilo. Um pouquinho pro lado, só pra ver, não tem problema, velho. Tranquilo, então. Ele não é para tudo. Não bate-papo, fala olhando pro outro. Não, é olhando pro outro, mas não perde a menina ali no meio, tá? Moço, vai lá, hora você fala 1, 2, 3, começou já. Então, não, começou ainda não. Estão conseguindo me ouvir? Pode começar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos já não estou ouvindo. Já tá ok? Podemos então? Aí, nossos amigos internautas, estamos mais uma vez aqui para fazermos um hangout do Petição Inicial e hoje com um tema palpitante, não só para toda a advocacia brasileira, advocacia iniciante, mas também para todo o cidadão brasileiro, que é a reforma eleitoral. E, mais uma vez, estamos aí com o nosso time. O doutor César hoje, o advogado César Augusto Moreno, vai contribuir, mas não pessoalmente. Nós teremos também aí o César, lembrando mais uma vez, né, com seus 29 anos de advocacia. Aí vem eu aí, o Rogel, com 19 anos de advocacia. Depois o Alisson, que alcançou a maioridade com 18 anos de advocacia. Até que enfim. O Rodrigo, né, que é o nosso fraldinha, é na equipe do Petição Inicial, com apenas e não somente 13 anos de advocacia. E nós temos dois convidados especialíssimos para essa noite, que é o doutor Alexandre Basílio, que está conosco lá no Distrito Federal. Aí, doutor Alexandre, um abraço, professor de Direito Eleitoral. E o advogado Anderson Alarcon, que está aqui conosco com apenas, então, somente 14 aninhos de advocacia, né? E nós vamos, então, começar a nossa conversa hoje, falando sobre a reforma política, ouvindo e vendo um depoimento exclusivo para nós do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Alberto Xisto Pereira, que vai falar o que ele entende sobre esta reforma política. Vamos colocar no ar o doutor Xisto, por favor. Com relação à reforma eleitoral, há dois pontos muito polêmicos. Primeiro, o financiamento público de campanha. Eu, particularmente, nesses modos em que está sendo proposta essa reforma. Com relação à reforma eleitoral, há dois pontos muito polêmicos. Primeiro, o financiamento público de campanha. Eu, particularmente, nesses modos em que está sendo proposta essa reforma. Com relação à reforma eleitoral, há dois pontos muito polêmicos. Primeiro, o financiamento público de campanha. Eu, particularmente, nesses modos em que está sendo proposta essa reforma. Com relação à reforma eleitoral, há dois pontos muito postar hoje. Primeiro, dizendo que ela participa nesses modos está sendo proposta essa reforma. Com relação à reforma eleitoral, há dois pontos ela participa nesses modos está sendo proposta. Agora que nós já ouvimos as considerações do desembargador Alberto Xisto Pereira, eu vou passar a palavra então para o nosso colega Alisson, que vai fazer uma pergunta aí para agora que nós já ouvimos as considerações do desembargador Alberto Xisto Pereira, eu vou passar a palavra então para o nosso colega Alisson, que vai fazer uma pergunta aí para agora que nós já ouvimos as considerações do desembargador Alberto Pereira, eu vou passar a palavra então para o nosso colega Alisson, que vai fazer uma pergunta aí para agora que nós já ouvimos as considerações do desembargador Alberto Pereira, eu vou passar a palavra então para o nosso colega Alisson, que vai fazer uma pergunta aí para agora que nós já ouvimos as considerações do desembargador Alberto Pereira, eu vou passar a palavra para o nosso colega Alisson, que vai fazer uma pergunta aí para agora que nós já ouvimos as considerações do desembargador Alberto Pereira, eu vou passar a palavra para o nosso colega Alisson, que vai fazer uma pergunta aí para agora que nós já ouvimos as considerações do desembargador Alberto Pereira, eu vou passar a palavra para o colega Alisson, que vai agora que nós já ouvimos as considerações do desembargador Alberto Pereira, eu vou passar a palavra para
colega Alisson, que vai... Veja que também para os uma vez que a cada nova eleição você tem uma nova regra, o que torna esse ambiente bastante casuístico. Com toda essa crise que assola o país, essa crise política, não é possível dizer que a reforma eleitoral está definida. Alguns até ousam chamá-la de reforma política, o que nós criticamos muito amplamente, até porque reforma política, ela se prestaria a discutir temas muito mais amplos que não apenas eleitorais. Então, é acertada a sua colocação quando se refere à reforma eleitoral, porque ela discute aqui ou acolá temas que são de natureza estritamente eleitoral, que visam regulamentar as regras do jogo e a disputa de campanha. Para eventuais mudanças surtirem efeitos para a próxima eleição, nós precisamos respeitar o prazo de 1 ano antes da eleição, ou seja, então até o fim deste mês de setembro, aí, no limite, no comecinho de outubro, nós precisaríamos estar com essas novas e eventuais novas regras já definidas, votadas, aprovadas, publicadas, para que elas possam surtir efeito na disputa eleitoral de 2018. Vários pontos são aí discutidos, mas é cedo aí dizer, apontar ou mesmo afirmar que a reforma eleitoral está definida. Muito antes, pelo contrário, ela nunca esteve tão indefinida como dantes, né? Apesar de termos tantas mudanças e serem tão recorrentes em todos os pleitos que nós passamos, essa é até uma mudança bastante inusitada, porque nós já estamos praticamente no meio do mês de setembro e nenhuma definição aí mais concreta se apresenta para que nós possamos, inclusive, fazer uma espécie de prognóstico a respeito daquilo que eventualmente seria mudado de forma efetiva ou não. Bom, obrigado, então, esclarecendo que aqui é o doutor Anderson. Eu queria levar para o doutor Alexandre, mas o doutor Alisson não me deixou. Eu até peço desculpa ao nosso amigo e convidado Alexandre Basílio, que eu me empolguei aqui com a presença do doutor Anderson, mas agora a gente vai certamente o Basílio vai responder muito melhor do que eu. Não, mas deixa o Basílio falar sobre esse assunto. Ou nós podemos, assim... vamos passar já para a próxima questão para o Alexandre. Eu acho que aí eu passo para o Rodrigo, Alexandre. Então, olha, Alisson, esta é para o Alexandre. Tá. Vai lá, aí agora nós vamos ter o prazer. Certo. O César tem uma pergunta para mim, então, para equiparar, depois inverte. Inverte, Dirige ao Alexandre, mas fica empatado. Vai dar tudo certo. O professor Alexandre vai responder para a gente o seguinte. No atual sistema eleitoral, pelo menos para os cargos do Poder Legislativo, nem sempre, necessariamente, é eleito aquele candidato em que o eleitor votou. Nessa reforma aí, política, que o Anderson aqui chamou de reforma eleitoral, né, pela restrição do tema, nessa reforma, muda isso? Boa noite a todos os colegas. Não sei se estão me ouvindo bem aí, mas quero, antes de tudo, cumprimentar os colegas, o César Augusto, o Rogel, o Alisson Tomasi. Um homem de 1 milhão de milhas que viaja esse Brasil inteiro, advogando de ponta a ponta do país. E respondendo mais especificamente a questão, existe um grande mal entendido com relação ao sistema eleitoral utilizado no Brasil. A gente tem o primeiro sistema passando a funcionar como sistema proporcional no Brasil a partir de 1932. Que na realidade está aparecendo por exemplo, votar no Tiririca ou no Sumano, em qualquer um desses candidatos a deputado federal, eles não entendem que, na verdade, eles estão votando na ideologia desses candidatos. Então,
Então fica essa falsa impressão de que ao votar no Tiririca acabaram arrastando, levando para arrastamento para o nosso legislativo. Se houver qualquer mudança com relação a isso, e a gente entender que o sistema será a partir de então majoritário, aí sim, para que nós possamos votar direto no candidato, dessa forma, nesse modelo de representatividade, um modelo chamado majoritário, dessa forma a gente conseguiria, por um lado, votar diretamente nos candidatos, mas, por outro lado, a gente não teria representatividade de minorias, porque nesse sistema majoritário, nós sabemos por experiências de sistemas eleitorais de todo mundo que nesse sistema as minorias dificilmente são representadas. E nós podemos pegar, por exemplo, como para eleger membros do legislativo, eles percebem que as mulheres nunca são eleitas, os grupos religiosos minoritários nunca são eleitos, assim como, na grande maioria das vezes, apenas homens brancos de classe média alta conseguem ser eleitos nesse tipo de sistema. Então, por pior que seja, o nosso sistema ainda se encontra entre os melhores sistemas para a representatividade no mundo, com relação à representatividade do legislativo. Mas, infelizmente, o sistema evoluiu em vários aspectos, mas ele não evoluiu do ponto de vista de se educar o eleitor. Como o eleitor não aprendeu a utilizar o sistema, ele continua crendo, na verdade, que ele não está votando diretamente na pessoa, que a pessoa que ele gostaria não está sendo eleita. Mas, na verdade, o sistema não foi desenhado para pessoas, mas sim para a ideologia partidária. Então, nesse caso, o que precisaríamos é exatamente fortalecer os partidos. Mas a gente não fortalece os partidos apenas com dinheiro. Existem outras formas de fortalecimento dos partidos, principalmente aumentando a democracia interna dos partidos e fazendo com que mais filiados participem e cobrem o correto funcionamento interno desses partidos. Espero que eu tenha Respondeu muito bem, estou satisfeito. Na verdade, aí precisa só lembrar, né? Ideologia, que ideologia, né? Na verdade, assim, é muita coisa ali que eu acho que nem cabe numa resposta só. A gente vai marcar um outro evento só para essa explicação mais detalhada. Mas agora vamos para mais uma questão aqui. E agora eu vou ter que me direcionar aqui, então, ao nosso caro amigo Anderson, né? E depois a do César, que era para o Anderson, né? Para compensar o Alisson, nós vamos daí mandar para o Alexandre. Mas aí, na verdade, agora, acho que vou aproveitar a deixa do que disse o Alexandre a respeito de ideologia, né? Porque pelo que nós estamos vendo hoje, né? Me parece que só existe uma ideologia que não tem nada a ver com ideologia mesmo, naquela acepção que nós conhecemos, né? Parece que é uma ideologia de apartamento, né? Se os nossos internautas nos entendem, né? Me parece que a única ideologia desse país, me parece que é uma ideologia de apartamento, né? Aquele apartamento que você só guarda coisas, né? Coisas fungíveis, né? Pelo menos o último modelo é de coisas fungíveis em apartamentos, né? Não ocupados por seres humanos, né? Assim, e de preferência com espécies que são tanto nativas quanto estrangeiras também, né? Então, a pergunta é, essa reforma política, ela vai acabar com esse sistema de corrupção instaurado, essa ideologia corruptiva, se é possível usar essa expressão? Sabido que não. Até porque, às vezes, a gente tem uma falsa expectativa de que a lei vai acabar mudando o comportamento humano. É sabido que essa e qualquer outra alteração, sob o ponto de vista de fazer combate à corrupção, ela, na maioria das vezes, ela vai se mostrar inócua,
porque me parece que a corrupção ela tem um problema muito mais de natureza educacional, cultural, do que propriamente derivada de lei. O Brasil, por incrível que pareça, é um dos países que tem uma das leis de controle de improbidade mais duras e excessivas até, comparado com a maioria dos países. E nem por isso, nem pela existência dessa lei, nós temos uma redução daquilo que se convencionou chamar de corrupção. A gente precisa parar de achar ou querer tampar o sol com a peneira, imaginando que mudar uma regra a gente vai acabar com a corrupção. Convencionou-se no Brasil essa ideia moralista, veja, não estou falando de moralidade, moralista, de muitas vezes, sob o mote de passar o país a limpo, acabar desrespeitando muitas vezes direitos assegurados, o que é lamentável para toda a democracia brasileira. Me parece que a gente precisa investir isso, sim, muito mais em educação para a cidadania, fazer com que, desde criança, nós comecemos a estudar questões cívicas, questões de cidadania, questões de direitos humanos, questões de ética, assim como já estamos hoje fazendo com o meio ambiente, trânsito. Eu sempre gosto de citar um exemplo que vem lá da minha casa. Eu sou nascido em Paranavaí e quando fiz a minha carteira de habilitação, eu fiz ainda na transição do Código de Trânsito antigo para o novo, e lá em Paranavaí... Século passado, o senhor quer dizer? Não, nem tanto. Lá em Paranavaí, a gente ainda não tinha o costume de usar, e não só lá, como em todos os lugares, cinto de segurança, capacete, de tal maneira que aquela cultura de não utilização, vez ou outra ainda eu me pego não utilizando esse equipamento. E o meu filho, Moisés, que começou a ir para a escola apenas com 4 anos de idade, com 5, 6 meses de escola, ele começou a me chamar a atenção. Papai, o cinto. Papai, a cadeirinha. Papai, olha isso. Eu comecei a perceber o seguinte: onde é que o meu filho estava aprendendo tudo aquilo a ponto de me chamar a atenção? Ora, a resposta veio diante dos meus olhos, na escola. Educação para o trânsito. E aí a grande pergunta que eu me faço é por que no Brasil, a exemplo de outros países, nós não estudamos, como cita inclusive o Alexandre Basílio, em uma das suas brilhantes palestras, por que nós não estudamos sistemas eleitorais? Por que nós não estudamos democracia? Pergunte, experimente, eu desafio você, experimente perguntar para um vizinho seu, um colega, o senhor que você encontra no mercado, alguém que você encontrar na rua, se ele sabe exatamente o que faz um vereador, o que faz um juiz, o que faz um delegado, o que faz um promotor, o que são poderes, o que são freios, o que são contrapesos, o que é fiscalização, o que é um orçamento público, como é que se compra um remédio, como é que se processa a utilização do dinheiro público, dificilmente o cidadão comum saberá responder a essas perguntas. E no Brasil isso é lamentável, porque são questões que afetam diretamente a nossa cidadania. E eu vejo com muita tristeza movimentos antidemocráticos crescendo cada vez mais, aquilo que eu tenho chamado num artigo recém-escrito sobre a papagaização do cidadão. O cidadão acaba repetindo o que escuta muitas vezes sem pensar, sem filtrar, a ponto, por exemplo, de pedir o fim da política. Muitas vezes nós já vimos no WhatsApp imagens, pessoas empunhando cartazes com os seguintes escritos, por exemplo: chega da política e de políticos, agora queremos apenas a Polícia Federal e o Ministério Público. Eu fico me perguntando quando vejo isso, será de verdade que o cidadão, quando faz esse tipo de pedido, será que ele tem consciência daquilo que ele está pedindo? Porque num sistema democrático, democracia, governo do povo, pelo povo e para o povo, não se faz governo do povo, pelo povo e para o povo, sem representantes que o próprio povo eleja diretamente. Como é, então, que nessa perspectiva eu posso pedir o fim dos políticos? É lamentável que nós ainda tenhamos esse tipo de cultura, uma apatia muitas vezes político-cidadã, quando na verdade o movimento talvez devesse ser o contrário, estimular as pessoas a conhecer mais, a participar do debate público, conhecer mais as questões que norteiam e direcionam a sua vida em sociedade, e especialmente no município. Então nós temos, inclusive, para concluir, estimulado que câmaras de vereadores, assembleias legislativas, o Congresso Nacional possa, quem sabe, voltar a criar uma disciplina chamada Educação para a Cidadania e Direitos Humanos e estimular esse debate público, desde que o cidadão entre na escola, do primeiro dia ao último que
que nele venha estudar na vida, dada a importância do nosso engajamento nessas questões. Talvez com essa compreensão da importância da vida em sociedade, da vida coletiva, a compreensão do efeito que as suas ações individuais encontram espaço no locus coletivo, talvez com isso, a médio e longo prazo, nós começaremos a ter uma mudança um tanto quanto efetiva. Então, vou aproveitar só para fazer aqui um merchandise aqui do Dr. Anderson. Ele tem no site dele, que é o andersonalarcon.com.br, um projeto de lei pronto para qualquer município, qualquer vereador que queira implantar esse estudo para a cidadania, né, Anderson? Tá prontinho, é só ir lá copiar. Ele doou os direitos autorais, eu querendo falar aqui, não sei, doou, não doou? É gratuito. Se não doou, vai doar agora. Vai doar. Ele está colaborando com o futuro do Brasil, então ele vai doar. É só chegar lá, baixar, que tá tudo prontinho. Eu quero aqui agradecer a participação da nossa internauta aqui no bate-papo ao vivo aqui, a Thalita. Ela falou assim, eu acredito que a maioria dos brasileiros, política se resume a político é tudo ladrão. Se não é tudo, mas realmente é lamentável, é assim que se pensa. E aí, só complementando, eu acho que realmente se faz com educação, mas não no perfil que nós temos hoje, educação também. O próprio sistema educacional tem que ser todo repensado, né? Daí nós teríamos que fazer outro hangout, porque o sistema educacional no Brasil, da maneira como está também, não vai ser útil a uma rediscussão de democracia, né, nessa forma, porque há grandes vícios, inclusive, no sistema. Mas aí agora, não podemos esquecer do Alexandre aí, que nos prestigia na nossa belíssima Brasília, onde todo brasileiro quer mandar uma bomba, Alexandre. Isso é muito perigoso, viu? Você se manter aí em Brasília, né? Mas nós vamos passar, então, a pergunta do César. Embora quando ele falar assim, Anderson, você interprete Alexandre, tá bom assim? Pode ser? Então vamos colocar aí no ar aí a pergunta do César Augusto Moreno para o nosso amigo aí de Brasília. Vai lá. Você pôs o Alexandre aqui no ar, aqui, Alexandre, você. E agora, cadê o César? Aqui no ar, aqui, Alexandre, você. E agora, cadê o César? Boa noite. A minha pergunta vai para o Dr. Anderson Alarcon. O Congresso Nacional está discutindo a reforma política. Aqui no ar, aqui, Alexandre, você. E agora, cadê o César? Chamou a atenção. A minha pergunta é uma cláusula de desempenho eleitoral dos partidos. O Congresso Nacional está discutindo a reforma política. Doutor Anderson, eu pergunto. Aqui no ar, aqui, Alexandre, você. E agora, cadê o César? A minha pergunta é uma cláusula de desempenho eleitoral dos partidos. O Congresso Nacional está discutindo a reforma política. Doutor Anderson, eu pergunto. Aqui no ar, aqui, Alexandre, você. E agora, cadê o César? A minha pergunta é uma cláusula de desempenho eleitoral dos partidos. O Congresso Nacional está discutindo a reforma política. Doutor Anderson, eu pergunto. Aqui, Alexandre, você. E agora, cadê o César? É uma cláusula de desempenho eleitoral dos partidos. O Congresso Nacional está discutindo a reforma política. Doutor Anderson, a minha pergunta aqui, Alexandre, você. E agora, cadê o César? O Congresso Nacional está discutindo a reforma política. Dentre as inúmeras Congresso Nacional está discutindo a reforma política. A minha pergunta é uma cláusula de desempenho eleitoral dos partidos na próxima eleição. Doutor Anderson, eu pergunto as inúmeras Congresso Nacional contribuirá para a democracia do nosso país. É uma cláusula de desempenho eleitoral dos partidos na próxima eleição. Doutor Anderson, eu pergunto as inúmeras Congresso Nacional contribuirá para a democracia do nosso país. É uma cláusula de desempenho eleitoral dos partidos na próxima eleição. Doutor Anderson, eu pergunto Congresso Nacional contribuirá para a democracia do nosso país. É uma cláusula de desempenho eleitoral dos partidos na próxima eleição. Doutor Anderson, eu pergunto Alexandre, tá me ouvindo? Alexandre, o áudio
parece que houve um problema técnico. Você ouviu bem a pergunta ou não? Alexandre, tá me ouvindo? Ouviu a pergunta. Então, eu acho que eu vou fazer a pergunta, então, para você. Tá me ouvindo bem, né? Problema técnico. Você ouviu bem a pergunta ou não? Uma das propostas da eu acho que é a cláusula de desempenho eleitoral dos partidos. Se aprovada, poderá reduzir o número de perguntas. Qual o efeito prático para isso? Eu acho que é a cláusula de desempenho eleitoral dos partidos. Se aprovada, poderá reduzir o número de perguntas. Qual e outros 64 em processo de criação. Isso faz com que nós tenhamos a maior fragmentação partidária do planeta. Hoje, os cientistas políticos concordam que o Brasil é o país mais difícil de se governar do planeta Terra, exatamente pela quantidade de partidos diferentes representando no Congresso Nacional. Nós temos um total de 28 partidos com deputados federais eleitos no Congresso. E o grande problema não é nem só isso, porque se fosse apenas pela quantidade de partidos, ainda teria solução. O grande problema é que, além de nós termos 28 partidos, esses partidos eles não têm consistência programática. Se eles não têm consistência programática, mesmo por meio do governo de coalizão, mesmo que eles formem uma coalizão com o presidente, essa coalizão não tem se mostrado fiel nos últimos anos. É só a gente analisar os resultados, por exemplo, do dia 17 de abril de 2016, quando aconteceu o impeachment, dos 340 deputados da base da presidente Dilma, quando ocorreu ali o impeachment, aqueles que participaram da coalizão, aqueles que participaram da coligação para que ela fosse eleita, apenas 40% se mantiveram fiéis durante a votação. Ou seja, mesmo que o presidente da República forme uma coalizão, forme um grupo de partidos para que ele consiga governar, esses partidos eles não têm sido fiéis durante as votações importantes do Congresso. Então, uma das soluções para se resolver essa fragmentação partidária é exatamente criar alguns institutos para diminuir a quantidade de partidos no Congresso. Um desses institutos é exatamente a cláusula de desempenho. Vários países no mundo utilizam esse tipo de artifício exatamente para melhorar a governabilidade. Nós temos uma balança entre governabilidade e representatividade. Não existe nenhum sistema no mundo que consegue fazer essa balança ficar equilibrada. Ou nós temos boa governabilidade, ou nós temos boa representatividade. Dificilmente essa balança entra em equilíbrio perfeito. Como a gente aumenta a cláusula, quando a gente cria uma cláusula de desempenho, a gente diminui a representatividade exatamente para aumentar a governabilidade. Nos cursos que eu ofereço sobre sistemas políticos, sobre a própria reforma eleitoral, eu mostro matematicamente como é que isso acontece. Mas quando se cria uma cláusula de desempenho, a gente precisa ter alguns cuidados. Porque qualquer alteração num sistema eleitoral, qualquer alteração matemática, ela é transparente para todos os players políticos que estão gravitando em torno daquele sistema, mas muitas vezes ela traz algumas repercussões, alguns impactos que a gente não espera. Vamos imaginar, por exemplo, que criássemos uma cláusula de desempenho hoje, ou que simplesmente eliminássemos as coligações do sistema eleitoral. Se a gente eliminasse as coligações do sistema eleitoral, nós temos, por exemplo, um resultado desastroso para alguns estados, como, por exemplo, Roraima, a gente teria todos os 8 deputados eleitos apenas pelo PSDB. Seriam 8 deputados para apenas um partido. Em Sergipe, a gente teria 2 grandes partidos com todos os 8 deputados de Sergipe. Então, quanto menor o estado, quanto menor o número de cadeiras, maior é o impacto matemático da alteração. Isso apenas se acabássemos com as coligações. Se mantivéssemos as coligações e criássemos uma cláusula de desempenho, o que aconteceria seria a fusão de alguns partidos. Mas a ideia que se tem com a PEC 282, que é a PEC que hoje está discutindo isso na Câmara dos Deputados, já foi aprovada como PEC 36 no Senado, o que está em discussão é eliminar por completo as coligações e criar uma cláusula de desempenho para os partidos. Essa cláusula de desempenho, ela vai obrigar que um partido ele só consiga ter fundo partidário, tempo de rádio e de televisão, se ele alcançar pelo menos um limite mínimo de votos em todo o país. A grande questão é que esse limite, geralmente, ele é um limite imposto por meio de percentuais. E o que eu digo sempre que é importante analisar a questão matemática é que se eles definem um percentual, como, por exemplo, 1,5% da votação, quando você fala em 1,5% da votação num país de dimensões continentais como o Brasil, esse 1,5% ele pode representar coisas extremamente diferentes a depender do estado onde está sendo aplicado. Já na Alemanha, quando eles falam em 5%, é muito mais fácil porque toda a Alemanha é dividida em distritos e todos os distritos têm a mesma população, o mesmo tamanho. A mesma coisa acontece na Espanha quando eles determinam que a cláusula de desempenho vai ser de 3%. Mas se no Brasil dissermos que a cláusula de desempenho vai ser de 1,5%, 1,5%
é impossível, quase impossível de se atingir. Nos grandes estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, dificilmente os partidos atingem sem ser por coligação. Já 1,5% é um valor quase que irrisório nos pequenos estados, nos estados do norte, como, por exemplo, Amapá, Roraima, onde o quociente eleitoral, ele geralmente está em torno de 12,5%. Então, essas situações é muito difícil de demonstrar falando em números para quem realmente não tem conhecimento da matemática do sistema eleitoral, porque fica parecendo abstrato. Mas se vocês analisarem uma demonstração onde você percebe o impacto de 1,5% em São Paulo, onde o quociente eleitoral é de 1,48%, e 1,5% em Roraima, onde o quociente eleitoral é de 12,5%, você percebe que os impactos são muito diferentes em cada um desses estados. Então, esse é o grande problema de se fazer reforma política no Brasil. O Brasil é um país de dimensão continental, onde cada uma dessas alterações, ela traz impactos gigantescos e muitas vezes inesperados. E cada uma dessas alterações, elas são extremamente complexas. Muitas vezes se tenta resolver um problema, mas acaba gerando outro, exatamente pela falta de simulação e pela falta de um estudo mais aprofundado do problema. E isso vem acontecendo de forma reiterada. O Anderson acabou de dizer agora há pouco, nós já passamos por várias reformas. E em uma dessas reformas, que foi exatamente a 13165, nós acabamos criando no mundo o único sistema desproporcional existente no mundo. Nós fizemos uma reforma para resolver o tal do problema de puxadores de voto, do efeito Tiririca, e aí tentaram criar uma solução para isso. E com essa solução, criaram um problema ainda maior, que é exatamente uma inversão da proporcionalidade do sistema, uma possibilidade dessa inversão. E eu acho que só pelo fato de existir a possibilidade, já é um grande problema. Então, realmente, se a gente criar uma cláusula de desempenho, a gente vai diminuir o número de partidos, porque poucos partidos vão atingir esse número. Então, muito provável, vamos conseguir melhorar a governabilidade. Hoje, nós temos um número efetivo de partidos, que é um cálculo que a gente utiliza em ciência política. O número efetivo de partidos no mundo, a média é de 4,1 partidos efetivos. No Brasil, nós temos 14 partidos efetivos. Só para que o nosso público consiga compreender o que é isso, qual é a importância desse número, dessa fórmula matemática que nós calculamos, nós utilizamos para calcular o número de partidos efetivos, basta entender que se eu tiver 4 partidos efetivos em uma Câmara, significa que esses 4 partidos têm a mesma força, cada um com 25% de força, para alterar um projeto de lei ou para votar as próprias contas de um prefeito, por exemplo. 4 partidos efetivos é igual a 4 partidos com a mesma força. Então, se o prefeito quiser governar, basta ele fazer aliança com 3 e está resolvido. Ou, às vezes, ele faz com 2 partidos e já tem a metade. Agora, o grande problema é que quando se tem 14 partidos efetivos, você tem que fazer pelo menos 8 alianças. E como no Brasil a gente não tem fidelidade dessas alianças, é quase impossível se governar. É exatamente por isso que tantas vezes o Executivo vai sempre se utilizar de compra desses votos por meio de emendas, por meio de secretarias, por meio de cargos. Isso acontece desde que nós criamos essa ideia de presidencialismo de coalizão, pós-88, quando o Sérgio Abrantes criou esse termo, presidencialismo de coalizão, fazendo essa constatação de que no Brasil só é possível governar se você oferecer alguns agrados para que tenha voto, para que tenha apoio nas medidas que você quer implementar. Então, o Executivo hoje ele é refém. A gente precisa realmente diminuir o número de partidos. Só que essa diminuição ela não vai resultar em nada se nós não conseguirmos democratizar internamente esses partidos. Embora haja nos partidos o dever de disciplina, a própria Constituição determina que o Estatuto preveja disciplina intrapartidária por parte dos membros do partido, a gente percebe que não existe na prática uma sanção quando não acontece essa disciplina por meio dos membros do partido. Não é rotineiro você perceber durante as votações um partido ele determinar uma posição, ele dizer se vai votar sim ou não num projeto, e os seus membros eles simplesmente divergirem. Eles divergem e embora haja repercussão no estatuto, porque isso é considerado uma falta de disciplina, na prática a gente não percebe nenhum tipo de sanção. O partido simplesmente releva, faz vistas grossas e deixa com que cada um dos seus deputados eleitos tenha vontade própria. E isso a gente nunca vai poder votar ideologicamente se isso continuar acontecendo. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é trabalhar disciplina interna e levar mais pessoas boas para dentro daqueles partidos. Por isso que eu sempre digo, você eleitor que diz que política só é coisa de bandido, que só tem bandidos na política, nós precisamos de pessoas boas, nem que seja como espiões dentro dos partidos. O Brasil tem a menor taxa de filiados em partidos políticos, uma das menores do mundo. A Argentina, aqui do lado, tem 22% do eleitorado filiado a partidos políticos. No Brasil, nós temos 11%.
Então, se você que critica tanto a política, que diz que a política é coisa apenas de bandido, filie-se a um partido, mesmo que não seja para lançar candidatura, apenas para fiscalizar, apenas para ver como é que as discussões acontecem internamente, para ver se existe respeito a respeito das candidaturas que serão lançadas, se há uma votação interna, como é que é montada a nominada, como é que eles discutem os temas que estão em voga na sociedade, que a sociedade clama por mudança, como é que isso acontece internamente nos partidos. Enquanto a gente não tiver essa participação popular internamente nos partidos e a exigência de democracia interna desses partidos, dificilmente a gente vai ter mudanças. Porque o próprio Dom Pedro II já dizia que não é o vestido que fará da vestal a messalina. Não adianta a gente mudar leis, mudar regras, se o comportamento das pessoas não mudar. Toda vez que há uma legislação, que há uma reforma política, via de regra, eles legislam em causa própria. A única questão que eles querem responder é a seguinte: como eu crio novas regras para facilitar que eu me perpetue no poder? A gente vê vários políticos que possuem simplesmente 40 anos de mandato, 40 anos de legislatura, são 40 anos no poder. A pessoa hoje em dia ela já se apresenta como, se você pergunta qual é a profissão, ele diz: minha profissão é político. Então não pode existir profissão político. A gente pode sim ter essas pessoas contribuindo com as experiências delas, mas a gente precisa ter rotatividade, precisa ter fiscalização. Precisamos de pessoas boas na política. E enquanto nós começarmos ao tempo todo a marginalizar os políticos, a dizer que política é coisa de bandido, e pessoas boas não se integrarem, não se filiarem, a gente fica cada vez mais distante de qualquer solução, cada vez mais distante de qualquer melhoria para o nosso sistema democrático. Era isso. Aguardar. Mas eu estou no delay ainda, posso já? Pode falar. E professor Alexandre, espetacular a sua resposta. Realmente a situação é complexa, acho que nós temos que fazer muitos mais, diversos outros hangouts, né? Só com essa sua resposta e realmente refletirmos sobre diversas questões, né? Quem sabe, talvez, não é caso de nós pensarmos a questão da candidatura solo, né? Desvinculada ao partido, talvez, né? São tantas opções, né? Mas agora, para não criarmos mais polêmica, né? Nós vamos para a nossa última rodada, que são as nossas considerações finais, né? E eu vou começar, então, já que o senhor respondeu a última questão, eu vou começar com o Alisson, daí na nossa ordem aqui, e finalizamos daí com a sua colocação, pode ser? Então vamos lá, aos nossos internautas, não esqueça de se inscrever no nosso canal, colocar o seu joinha, porque é assim que se movimenta o mundo virtual. Vamos lá, doutor Alisson, com a palavra. Olha, eu só tenho que agradecer ao doutor Alexandre Basílio e ao doutor Anderson Alarcon. Hoje tivemos alguns pequenos problemas técnicos, porque a gente não queria perder, na verdade, o link. Então, aí tivemos uns probleminhas, mas pedimos desculpa pela nossa falha. Os próximos, com certeza, a gente vai aprimorando, a gente está começando. O importante é o debate, o importante é essa troca de ideias, essa divulgação dessas novas ideias sobre política. Principalmente o que o doutor Alexandre Basílio falou, são coisas que a gente não ouve em lugar nenhum. Por isso que é uma honra, é um prazer, e agradeço muito por ter aceito o nosso convite. E o doutor Anderson aqui, sem palavras, é o nosso conterrâneo, meu conterrâneo de Paranavaí. Esse bairrismo, esse bairrismo. Assim, foi uma grande honra participar com vocês, aqui os especialistas são vocês, mas assim, a gente deu nossa contribuição, a gente tentou trazer alguns esclarecimentos e espero que, de alguma forma, o nosso canal possa ter ajudado os nossos amigos internautas a refletir sobre tudo que está acontecendo no Brasil. Obrigado, doutor Anderson, obrigado, doutor Alexandre, e qualquer coisa, nos próximos, segue convite e vai ser um prazer. Doutor Anderson, tem aí a palavra. Obrigado aos internautas que nos prestigiam, obrigado, querido Basílio, ao desembargador Xisto, presidente do TRE, que gravou uma mensagem aqui especial, doutor Rodrigo, doutor Rogel, doutor Alisson, o pessoal do som, todo mundo que de alguma maneira contribuiu para que a gente possa discutir melhor esse tema. Essa, afinal, é a proposta. Nós estamos aqui exatamente criticando essa
ausência de engajamento, essa ausência de transparência, a necessidade de nós nos educarmos mais, conhecermos mais esses temas, até porque ninguém, como sempre diz o Basílio, ninguém consegue ganhar um jogo do qual desconhece as regras, ninguém consegue gostar daquilo que não conhece, então nós precisamos conhecer essas regras para aprender a jogar esse jogo democrático, extrair dele os melhores resultados, conhecer melhor todas as questões que envolvem a democracia, para que possamos também, a partir desse conhecimento também, passar a ter um pouco mais de simpatia, empatia e apreço pelo debate público. Eu me coloco à disposição, as pessoas que quiserem entrar em contato conosco, só digitar meu nome lá, Anderson Alarcon, já vão acessar o nosso site, os nossos projetos de educação para a cidadania, o projeto da Constituição em miúdos, enfim, nós seguimos à disposição, os colegas advogados que desejarem caminhar conosco na Comissão de Direito Eleitoral e Político da OAB do Paraná e também em especial da OAB Maringá, comissão esta que estou presidente, estão todos convidados e espero que esse canal continue bastante frutífero e possamos aí, eventualmente, quem sabe, voltar a discutir esse tema de tão importância para a nossa sociedade. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Rodrigo. As suas considerações finais. Eu quero agradecer os nossos internautas, o pessoal que nos assiste, nos acompanha, que nos manda sugestões, que participam aqui pelo chat, né? Eu quero agradecer aí todos que participaram. Hoje a equipe aqui do Petição Inicial foi quase uma entrevista, né, gente? Mas a gente só perguntou e não falou, né? Mas eu fiquei muito satisfeito com a participação dos nossos convidados. Eu fiquei muito contente quando o Anderson falou, lembrou, né, que mudar a lei não muda nada no fim das contas, né? A gente não muda comportamento de ninguém mudando lei, isso é importante demais a gente acordar para isso. E eu acredito que boa parte da nossa população ainda está dormindo para isso, não só para isso, né? E lembrando outro ponto que o Alexandre tocou, né? Quando a gente fez a nossa primeira pergunta falando sobre se quem vota no legislativo, às vezes ele achou que votou em uma pessoa e acabou elegendo outra, né? E na verdade não era mesmo que você está votando em uma pessoa, né? Mas da mesma maneira como a nossa população não sabe que a lei não muda nada, ela também não sabe que o nosso sistema eleitoral foi feito dessa maneira. Ela não sabe que foi feito para ele não votar em uma pessoa, no caso legislativo, né? Então eu acho que esse é um bom início de trabalho aqui, né? Para a gente começar esse esclarecimento aí da população. Agora eu fiquei contente também com outro ponto que o Alexandre tocou, né? Ele lembrou aí, depois de falar do problema da governabilidade e representação, né? Quando ele lembrou que, na verdade, o pessoal que está lá está só legislando em causa própria, né? Como a gente vai fazer para continuar aqui? Né? A impressão que eu tenho é que a impressão que eu acho que não sou só eu que tenho, né? É que geralmente o pessoal que está lá, a classe política hoje, da maneira que está, eles não trabalham, eles não nos representam mesmo, né? O problema de representação já era, eles não nos representam, eles trabalham contra nós, né? Então, de repente, aí, igual uma sugestão, a gente começa a consertar isso acabando com o fundo partidário, mas isso fica com outro hangout, né? Bom, é isso que eu tinha que dizer, agradeço aí aos internautas e o pessoal que participou aqui, muito obrigado. Agora, então, vamos passar a palavra, então, para o doutor Alexandre, professor Alexandre, fazer suas considerações finais. Bom, quero agradecer a toda a equipe do Petição Inicial, quero agradecer ao Alisson, meu grande amigo, tenho muito orgulho de ser amigo, de conhecer, de ter conhecido o Alisson, uma pessoa extremamente comprometida, vocacionada pela causa. Tenho muito orgulho de ser amigo do Anderson Alarcon, um cara que eu admiro profundamente, um cara engajado, que tem excelentes ideias e que vem batalhando pela educação, pela cidadania. Então, aqueles advogados, o público que estiver nos ouvindo ou que vier a nos ouvir futuramente, porque esse áudio vai ficar online, essa fala nossa, esse projeto vai ficar online. Então, você que está ouvindo esse projeto, acompanhe, tente trabalhar pela cidadania, pela educação pela cidadania. Existem projetos pelas próprias escolas judiciárias de todos os estados do Brasil, o projeto de Eleitor do Futuro, que é um projeto extremamente interessante. Se você é professor, ou se você conhece uma escola, ou se seu filho está em idade escolar, entre em contato com a escola judiciária. Eles têm um projeto chamado Eleitor do Futuro, que vai ensinar para as crianças, desde tenra idade, 8, 10 anos, já ensina noções básicas de democracia, ensina sobre o funcionamento de todo o sistema. Eu fico muito triste, estive há bem pouco tempo em
em Portugal, e conversando com alguns amigos que já moram lá há bastante tempo, eu descobri que lá eles possuem uma matéria chamada MAX, Matemática Aplicada às Ciências Sociais, onde eles explicam cada um dos detalhes do sistema político deles. Então, mesmo uma jovem de 15, 16 anos, ela sabe realizar todos os cálculos a respeito do método Hont, que é o método que eles utilizam para converter votos em cadeiras e que acabou influenciando nosso próprio sistema no Brasil. A gente usa uma parte do método Hont também. Então, eu lamento muito que por lá eles já tenham essas consciências e que em vários países do mundo, embora a baixa participação venha acontecendo, porque vem sendo uma verdadeira síndrome, a chamada síndrome da pós-democracia, do Habermas, vem acontecendo no mundo inteiro, um distanciamento da política, mas só que o grande problema é que esse distanciamento no Brasil ele é muito mais prejudicial, porque não dá para comparar o distanciamento dos eleitores da política suíça com o distanciamento dos eleitores do Brasil. Na Suíça há um distanciamento, mas eles possuem várias outras ferramentas, vários plebiscitos ao longo de todo o ano, de toda uma legislatura, para tentar corrigir e tentar, de alguma forma, direcionar a política do país. No Brasil, o único momento de participação que nós temos é exatamente o momento em que o eleitor vai até as urnas. E se nesse momento a gente tem 30% de abstenção, 30% na verdade de não participação, porque temos 20% de abstenção e os outros 10% entre votos nulos e brancos, a gente está fazendo com que de 100 eleitores, 30 não participam, os outros 70 definem. Quem tiver o maior curral eleitoral vai sempre vencer as eleições. Então as pessoas têm que entender de uma vez por todas, o voto ele não serve apenas para escolher, ele serve também para rejeitar. Se eu não voto, ficam valendo os votos de quem participou. Agora, se eu voto, eu acabo diminuindo o público, diminuindo a força do curral eleitoral daquele candidato. Então a gente precisa de consciência. Enquanto a gente não tiver consciência política, não tiver atitude, as pessoas realmente não participarem, a gente deixar o problema para depois, para outra pessoa, para alguém resolver, a gente não tem uma solução assim próxima do que a gente precisa. A gente precisa de imediatamente de atitude. E é exatamente por isso que eu louvo tanto a participação e essas atitudes que tanto o Alisson vem tomando, vocês todos do projeto Petição Inicial, assim como também o Alarcon com o projeto de Educação para a Cidadania, criando projetos de lei para oferecer para todas as prefeituras, para a gente implementar de uma vez por todas uma disciplina chamada Educação para a Cidadania em todas as escolas, participando e dando treinamentos periódicos para evitar também que esse projeto acabe descambando para uma lavagem cerebral, uma ideologização dos alunos. Então a gente tem que estar sempre acompanhando, exatamente colocando informações de qualidade na internet, para evitar que essas lendas urbanas, como por exemplo a história de que mais de 50% de votos nulos anulam a eleição, que é uma grande bobagem, continuem ganhando força na internet. Então, mais uma vez, parabenizo todos vocês, toda a equipe do Petição Inicial, parabenizo meus amigos Anderson, Alisson, os demais componentes aí da mesa. Foi uma grande satisfação, uma grande alegria participar. E parabenizo também você, espectador, que está aqui nos assistindo em plena segunda-feira, 8 horas da noite, se interessou pelo assunto e está aí presente participando desse nosso bate-papo. Foi uma grande honra participar e estou às ordens. Precisando de mim, é só chamar. Obrigado, professor Alexandre. E aí nós vamos agradecer aqui também a participação dos nossos internautas. A Thalita aqui mandou aqui mensagem para nós dizendo que vai recomendar o vídeo aos amigos. Isso é uma coisa muito importante. Obrigado, é a nossa internauta Thalita. E agora nós vamos, então, encerrando o nosso Hangout. Mais uma vez nós concluímos. Nós tivemos aí alguns pequenos contratempos, mas isso demonstra que nessa reunião tão simplória, né, de amigos, né, porque esta foi a ideia, né, fazer uma coisa simples e alcançarmos a todos, né? Nós sabemos que essa é a grande tacada da internet, né, ligar um homem aqui no Paraná, né, alguns homens no Paraná, outros lá no Distrito Federal, e nos ligar ao mundo e levarmos uma mensagem de que juntos nós podemos sempre fazer uma nova realidade. Um abraço aos nossos internautas. E, se Deus quiser, no próximo 11 de outubro, né, nós devemos nos reunir com mais um tema palpitante para a advocacia brasileira e também para a cidadania. Com a participação de mulheres. Vamos ouvir aqui os conselhos do nosso amigo Alarcon. Felicidades aos nossos internautas e até a próxima. Um abraço. Um grande abraço.
demonstra que esse mecanismo não tem vigor, essa ideia. Uma coisa assim, nós pensamos